Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, se vocês escutarem algum barulho aí é porque eu estou deixando o ventilador ligado porque está muito calor. E eu estou derretendo, se é que vocês me entendem. E tá um negócio meio diferente, né? Muito calor, o céu lá fora nublado, eu acho que vai cair um temporal devido ao mormaço ou calor que fez hoje, não é? Então eu estou aqui numa situação condenável, se é que vocês me entendem. Veja bem, nós teremos alguns assuntos interessantes nesse vídeo de hoje. Vai ter um relato de traição e dois vídeos que eu vou reagir que também tem a ver com o relato de traição. Porque eu já vi o relato que eu vou mostrar para vocês hoje, tá certo? Então vocês vão assistir primeiro o relato e depois eu explico, né, dou as minhas palavras sobre o relato e depois nós vamos aos nossos reacts de hoje, tá certo, gente? Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. Márcio tinha 32 anos e era casado com Flávia, que tinha 27. Eles se amavam muito, mas a vida deles mudou quando Flávia começou a ouvir suas amigas. Elas a incentivaram a buscar a liberdade sexual, dizendo que era normal ter aventuras. Flávia, impressionada com as ideias delas, começou a sair com colegas do trabalho e a frequentar baladas. Márcio notou que Flávia estava diferente. Ela saía mais e sempre trazia desculpas sobre o trabalho. Uma noite, ele a seguiu sem que ela soubesse. O coração de Márcio acelerou quando a viu dançando com outro homem. Naquele instante, ele teve certeza de que algo estava errado. Quando Flávia chegou em casa, Márcio perguntou se ela estava sendo fiel. Com um olhar culpado, ela não conseguiu mentir. Márcio ficou triste e magoado. Ele amava Flávia, mas não podia suportar a traição. Ele decidiu se afastar. O clima em casa ficou gelado, e Flávia parecia não se importar. Após algumas semanas de discussão e dor, eles se separaram. Flávia seguiu sua vida, mas sem o amor verdadeiro de Márcio, sua felicidade logo se perdeu. Anos depois, Márcio se casou novamente. Sua nova esposa se chamava Ana, e juntos tiveram 4 filhos. Márcio estava feliz e construindo uma nova vida. Ele havia esquecido as mágoas do passado, até que um dia, em uma consulta médica, ouviu notícias sobre Flávia. Flávia havia contraído várias doenças e, devido a isso, perdeu o útero. Ela nunca teve filhos. Um dia, durante um evento, seus olhares se cruzaram. Flávia se aproximou dele com lágrimas nos olhos e pediu perdão. Ela disse que ouvira as amigas e destruiu o amor deles. Márcio a olhou nos olhos, mas sentiu que aquele amor havia se ido. Ele respondeu que não a conhecia mais. O que havia entre eles era apenas uma lembrança distante. Com um suspiro, ele desejou sorte a Flávia e se afastou. Poucos dias depois, Márcio recebeu a notícia. Sua ex-esposa que estava com HIV perdeu a vida. Isso o pegou de surpresa, mas ele já havia aprendido que a vida é assim, com escolhas e consequências, e temos que seguir em frente sempre. O karma pune, não é mesmo? Até o próximo. Bom, é uma coisa que tem acontecido muito, eu tenho que falar isso, eu estou ficando repetitivo, mas é porque tudo isso é repetitivo, são coisas que estão acontecendo mais do que o contrário, né? É mais traição do que fidelidade, é isso que tem acontecido. Mas veja bem, ele, o cara do relato, ele fez o certo, ele seguiu em frente. E vocês vão ver o que ele fez, o comportamento dele, tem a ver com um dos vídeos que vocês vão assistir. E depois eu vou explicar, comparando com o relato. Mas ele não se vingou, ele, quando descobriu as traições, ele seguiu em frente e conduziu a vida dele como ele queria. E constituiu família e seguiu em frente. E ela, por sua vez, ficou entregue ao karma, ao castigo, porque é isso que acontece.
No caso dela, aconteceram várias coisas ruins durante a vida dela e finalizando com uma doença incurável, e ela foi dessa para melhor ou para pior, não sei. A gente imagina. Ela, com certeza, todos os dias da vida dela depois que separou, ela devia, digamos assim, sofrer todos os dias por ter escutado as amigas. Estão entendendo? Isso também é punição. O arrependimento é uma punição. Você se arrepender das escolhas que você fez, isso vai te acompanhar para o resto da vida. E foi o que aconteceu com ela. Ela nunca mais conseguiu encontrar um homem que a amasse igual a esse marido dela, aquele tipo de homem que faria tudo por ela. Estão entendendo? E quando ela perdeu, ela nunca mais se recuperou. Estão entendendo? E isso que aconteceu no relato é muito mais comum do que as pessoas pensam. Estão entendendo? Tem gente que até gosta dessa situação, de ser traído. Eu já escutei coisas na internet que você nem acredita. Mas tem gente que vive bem com isso. E tem gente que faz o que faz achando que está certo, porque a outra pessoa merece. Acha que está no direito de fazer o que quer. Tá entendendo? Aí depois vem as consequências e depois acha que a vida é injusta, que Deus é injusto. Estão entendendo? Mas tudo o que acontece em nossas vidas tem a ver com as nossas escolhas. É o livre-arbítrio. Você escolheu certas coisas que iriam trazer consequências negativas na sua vida. E é basicamente isso. Agora nós vamos ver esse vídeo agora e vocês já vão entender o que eu quis dizer com relação ao cara, ao comportamento dele. Assiste aí. Você sabe o que passa na cabeça de um homem no momento exato em que ele decide desistir de você para sempre? Não é raiva, não é ódio, não é vontade de vingança. É um vazio tão profundo que nem ele mesmo reconhece quem ele virou. Naquele momento ele lembra de tudo. Lembra da primeira vez que você machucou ele e ele relevou. Lembra da segunda vez que você traiu a confiança dele e ele perdoou. De todas as vezes que ele engoliu o choro para não te decepcionar. E nesse momento, algo quebra dentro dele. Não é o coração. O coração já estava quebrado faz tempo. É a esperança. Aquela última faísca de esperança. De que você ia mudar. De que você ia finalmente ver ele. E quando a esperança morre num homem, ele vira cinza. Ele olha pra você e não sente mais nada. Nem amor, nem dor, nem saudade. Ele só sente cansaço. Um cansaço tão profundo que pesa na alma. E ele toma a decisão em silêncio. Mentalmente, ele já saiu dessa casa. Emocionalmente, ele já enterrou você. O corpo dele ainda está ali, mas a alma já foi. Você acha que está tudo normal, que é só mais um dia ruim. Mas a verdade é pior. Ele só está esperando o momento certo. Esperando a última gota de coragem para fazer o que ele já decidiu. Ir embora e nunca mais voltar. E quando esse dia chega, você vai sentir um vazio que nunca sentiu antes. Vai procurar ele em todo canto, na cama vazia, no silêncio da casa, nas pequenas coisas que ele fazia e você nem notava. Você vai querer ligar, mas o número tá bloqueado. Vai querer mandar mensagem, mas foi excluída, porque ele simplesmente desapareceu. Da vida, das redes, da cidade. Como se nunca tivesse existido. E você vai gritar pro vazio. Vai chorar sozinha, mas não tem volta. Porque homem que morre por dentro não ressuscita. Ele só some e vira lenda na cabeça de quem perdeu. E agora ele está em algum lugar reconstruindo a vida. Reaprendendo a sorrir. Enquanto você está aí procurando ele em cada homem novo e nunca encontrando. Porque você não está procurando um homem. Você está procurando o amor que você destruiu. E esse não volta, nunca mais. Então se você tem um homem ao seu lado agora e você sente que ele está desistindo, acorda antes que seja tarde. Porque quando ele tomar a decisão final, não vai ter choro que segura. Ele só vai sumir. Agora responde com o coração. Você é o homem que morreu por dentro ou a mulher que está matando alguém aos poucos? Curte esse vídeo agora, manda pra quem você sente que está perdendo e segue, porque aqui eu falo da dor que ninguém tem coragem de falar. Entenderam agora? Por mais que um homem ame uma mulher, tem certas coisas que ela vai fazer que vai destruir esse homem por completo. Nem ele e nem ninguém vai reconhecer mais ele. E foi o que aconteceu nesse caso aí. Ela destruiu ele. Ela matou o homem que ele era. E o sentimento, eu tenho certeza absoluta, que ele continuou amando ela. E ama até hoje, mesmo ela tendo partido. Mas ele se deu conta que não tinha como ele mudar a ex-esposa dele. Gente, quando uma pessoa tem um vício,
seja ele em substâncias ilícitas, drogas, ou na bateção de virilha, em trair, em aventuras, a pessoa só muda se ela quiser mudar. As pessoas falam, não, busque uma igreja que Deus te muda. Deus só vai te mudar se você quiser. Se você não quiser mudar, nada faz você mudar. E ele percebeu que ele não conseguiria mudar ela. Tanto que até o final da vida dela, ela continuou fazendo as coisas que ela fazia. Que é um desvio psicológico que algumas pessoas têm. Ninfomaníacas. Estão entendendo? Então foi isso que aconteceu com relação a ela. E esse vídeo que vocês viram é a pura verdade. Eu acho que tem certas situações que o amor, mesmo o cara que ama, desistindo de tudo, tem situações que o amor ele supera. Por exemplo, se a mulher que, por exemplo, se afastou do cara e o cara ficou destruído e ela explicar direitinho o que aconteceu, por que ela se afastou, e a explicação for algo assim, digamos, justificável, eu acredito que o cara supere e continue a ficar com essa mulher. Estão entendendo? Mas existem situações, como é o caso da traição, e a traição dela não foi com um só, foram vários. Não foi estipulado a quantidade, mas eu imagino trabalho, balada, ia sempre a balada com as amigas. Todo mundo no trabalho pegava, então eram muitos homens. E imagino eu, como está moderno, muitas mulheres também, não é? Inclusive até as amigas. Engraçado, tem gente que ouve conselho de amigos, seja amigo homem ou amiga mulher. E geralmente são pessoas que fazem tudo errado na vida que vão dar conselhos, estão entendendo? E é o caso desse relato. As amigas, tudo separada, tudo que não deu certo no casamento, tudo que aprontava pra caramba. Como é que você vai escutar esse conselho de uma pessoa que é toda bagunçada? Estão entendendo? E eu conheço muita gente que é assim, que ouve conselho de gente que não lida bem com a própria vida, mas escuta conselho dessa pessoa. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Eu não sou muito de dar conselhos, não. Eu dou avisos. Eu digo que certas situações têm consequências assim, assado. Estão entendendo? Eu digo que se você agir dessa forma vai dar certo, se você fizer isso vai dar errado. É isso que eu falo. Não é como conselho. Porque eu acho que conselho, se fosse bom, a gente não dava, venderia. Não é? Então eu aponto os caminhos e eu digo qual caminho vai dar certo e qual caminho vai dar errado. É basicamente isso. Então esse negócio de quando a mulher ela faz de tudo para destruir o cara, às vezes ela consegue. É essa a informação básica do vídeo que vocês viram. E eu acredito que essa moça tem toda a razão no que ela falou. Sinceramente, estou falando para vocês, porque chega a um ponto que o cara ele vê que não tem mais solução. É ele desistir e conseguir seguir em frente, ou ele permanecer e se destruir. É basicamente isso. Agora nós vamos ao outro vídeo que também tem a ver com esse relato de traição. Assiste aí. A mulher ela pode transar com quem ela quiser, tá? Tá aqui a pílula anticoncepcional, tá resolvido, você pode fazer o que você quiser da sua vida. É muito bonito o discurso. Eu nem acho, mas é muito bonito o discurso pra muitas pessoas. Mas aí você vai ver a consequência disso lá na frente, e a consequência é uma merda. É um monte de mulher completamente depressiva, ferida emocionalmente, porque se relaciona com um monte de pessoas, né? Doença sexualmente transmissível, que teve um boom, né? Acho que dos anos 60 pra cá, o negócio explodiu de forma muito absurda, que é uma consequência dessa liberdade sexual, né? Porque é uma liberdade sem responsabilidade, que não deveria existir, porque a liberdade implica necessariamente você ser responsável, você é livre, ok, mas você tem que arcar com as consequências da sua liberdade. Botou o nome liberdade no meio, parece maravilhoso, né? Aqui não quer liberdade. Pois né? E aí lá na frente você vê um monte de moça amargurada, ressentida, sofrendo, ferida, sem conseguir formar uma família, sem conseguir construir algo sólido com uma pessoa, porque se rendeu a esse discurso. Bom, essa liberdade que foi incentivada no relato de traição e também explicada aí no vídeo que vocês viram, é uma verdade. Eu vi esses dias cientificamente falando que
quando uma mulher bate virilha sem preservativo, que a genética do cara que bateu virilha com ela permanece no corpo dela. Agora eu não sei se para sempre ou por um período, digamos assim. Agora eu não tenho certeza, eu não lembro direito desse conteúdo que eu vi. Já faz um tempo, tá, gente? Então isso aí é óbvio. O que eu sei é que a Bíblia diz que é bom que a gente case com a primeira pessoa que a gente teve relações e permaneça somente com essa pessoa. Não tenha mais experiências. E quando eu digo isso, vale para os dois lados, tá, gente? É homens e mulheres. É claro que a gente tenta a sorte, não dá certo, e você tem que seguir em frente, não é? É evidente. Eu não estou dizendo que as pessoas que já tiveram bateção de virilha não possam mais se casar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o mais provável de sucesso é se você só ter aquela pessoa. Biblicamente falando, realmente é uma coisa que funciona. Por quê? Porque a mulher que experimenta vários, existem tamanhos diferentes. Aí isso influencia no resultado do sexo. Tá entendendo? É a mesma coisa o homem. Existem mulheres diferentes pelas experiências que elas tiveram. Então você pode não ser o suficiente. Você vai acabar descobrindo que a pessoa que está com você não é suficiente para você porque você experimentou outros que eram mais do que essa pessoa que está com você. Às vezes você experimentou um cara que ele é fora do comum, em disposição, em energia, estão entendendo? E o que está com você agora é rápido no gatilho, digamos assim, cano curto, dedo minguinho, então não vai fazer nem cócegas em determinadas pessoas, né? O cara debochado. Mas é basicamente isso. Então, essa liberdade para os dois lados, não estou dizendo só para o lado das mulheres, mas é uma coisa que leva ao fracasso. Sem contar, como ela disse, no vídeo que vocês viram, as doenças sexualmente transmissíveis. Porque não tem só uma doença sexualmente transmissível, são várias. Eu conheço uma história de uma mulher que perdeu o útero por causa de uma doença dessas. Ela perdeu o útero, ela não pôde engravidar. No relato, inclusive, a mulher, a ex-mulher no caso, que morreu com HIV, ela anos antes, ela perdeu o útero dela. E ele, quando casou de novo, teve filhos. 4, se eu não me engano. O cara gostava, né, do Paranauê. Mas é isso, ela tinha um sonho de ser mãe. Por causa das escolhas dela, ela foi castigada. Ela não foi mãe, ela não foi feliz. Na verdade, ela levou uma vida infeliz, aproveitando só momentos. Ela queria os momentos. E esses momentos destruíram a vida dela. Estão entendendo? Então, essa liberdade prejudica os dois lados. Porque doença não escolhe sexo, não escolhe gênero. Pega todo mundo. Vocês não veem essa pandemia que teve aí? Já repararam a quantidade de pessoas jovens que estão tendo doenças que eram normalmente concebidas por pessoas idosas? Hoje eu fiquei sabendo de uma garota que faleceu, acho que tem um mês, segundo o que o rapaz me falou. Essa garota, eu estudei com alguns irmãos dela, né? E ela, se eu não me engano, ela é da idade do meu irmão. Se eu não me engano, eu sou mais velho do que ela. Ela morreu, estão entendendo? E com uma doença, mal de Parkinson, alguma coisa assim. O cara não soube me explicar direito, não. E foi uma doença, assim, mais para pessoas de mais idade. Estão entendendo? E isso tudo tem a ver com o que a gente está falando aqui. Isso foi doença sexualmente? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que depois da pandemia, suspeito que alguma coisa tenha interferido aí com relação à saúde das pessoas. Estão entendendo? E todas as ações que a gente tem, todas as escolhas que nós fazemos, têm consequências. E muitas consequências você nem percebe que foram por conta de escolhas que você fez. Estão entendendo? Eu não vou me aprofundar nesse assunto, não. Mas tem a ver com o que aconteceu na pandemia.
as obrigações aí de certos políticos e de certos ideais que acabaram piorando a situação toda. E sem contar que esse vírus, ele foi criado em laboratório, lá na China, vocês sabem disso, não é? Mas o karma vai ser aplicado em todos os monstros que participaram desse crime. Eu assim espero, é claro. Com toda a força do universo. Espero do fundo do meu coração. Toda pessoa que faz um mal, ela tem que pagar. E eu creio que não pague só nessa vida. Vai mais além. Porque tem coisa que é muito cruel. Como, por exemplo, o que essa moça do relato fez com o marido dela. O cara que a amava. Ela foi muito cruel. O castigo dela foi à altura, pela crueldade dela. E eu espero também que as amigas também tenham se lascado com farofa, não é? Só que não teve isso no relato, não apareceu pra gente. Mas eu imagino, conhecendo a vida e o mundo como é, até elas que destruíram o casamento dela, com conselhos errados, eu acredito que elas também tenham se lascado com farofa, se é que vocês me entendem. Porque é assim. Não adianta, a gente não sai sem pagar a conta. O karma, o castigo divino, você vai pagar, de uma forma ou de outra, mas vai pagar. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.